Seja muito bem-vindas ao meu programa de lives Rumo ao Seu Despertar. Se você ainda não me conhece, eu sou a Vanessa Reis, eu sou mentora, coach de mulheres e hoje nós vamos falar sobre tempo. Como é que você pode fazer para otimizar o seu tempo, melhorar a sua qualidade no seu tempo? Às vezes parece que a gente não tem tempo para nada. Parece que o dia tá curto e falta hora para a gente fazer aquilo que a gente quer, não é verdade? Então hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre isso. Seja muito bem-vinda, viu? Você que está me vendo aqui no Instagram, você que está me vendo pelo YouTube, muito obrigada pela sua presença, tá? Hoje a gente vai falar sobre um tema interessante, um tema que desperta polêmica, por quê? Porque às vezes você já tentou aí se organizar, mas vira e mexe acontece alguma coisa que te deixa fora do prumo. E quando você vê, você já não tem nada organizado, não tem nada na sua rotina, e aí você fica meio que sem saber o que fazer, não é verdade? Hoje nós vamos ver dicas práticas para você colocar em prática e conseguir organizar a sua rotina. Para quê? Para sobrar tempo para você cuidar de você, para sobrar tempo para as pessoas que você ama, para sobrar tempo para você fazer uma unha, um cabelo, cuidar, porque aqui nesse perfil a gente fala de autoestima, né? Se você ainda não me conhece, eu sou a Vanessa Reis, eu sou mentora, coach de mulheres e aqui, tanto no YouTube como no Instagram, eu ajudo mulheres a se sentirem mais confiantes, mais bonitas, com passos e dicas simples. Você já está com papel e caneta na mão? Vamos anotar, sabe por quê? Quando você faz algumas anotações de algum tema específico que você está ouvindo, o seu cérebro entende essa informação como sendo importante. E aí é muito mais fácil você colocar em prática, porque ele absorve de uma forma melhor, tá certo? Vamos lá. Quando o nosso dia começa meio que bagunçado, a gente fica meio que sem saber o que fazer, né? Tem aquele dia que parece que tá tudo dando errado. Mas sabia que se você se organizar e aprender a otimizar o seu tempo, você vai sim conseguir equilibrar aí todas as suas tarefas? Eu sei que aqui me assistindo no YouTube, no Instagram, tem donas de casas, tem empresárias, tem mulheres que trabalham fora, trabalham em casa quando chega, tem um monte de tarefa para fazer. Como é que a gente pode fazer para dar conta de tudo e ainda se cuidar, né? Então hoje a gente vai focar nisso. Mulheres que estão sobrecarregadas, correria do dia a dia, inúmeras responsabilidades, aquela pressão para que fique tudo em ordem, isso nos cansa. Muitas vezes é pelo cansaço que a gente se sente mal. Muitas vezes é pelo excesso de tarefas que você pode estar aí, talvez, com uma autoestima baixa, se sentindo frustrada, porque a gente tem um monte de coisa para fazer e não dá conta e acaba se sentindo mal. Isso é comum acontecer, mas existem muitas coisas que a gente pode fazer, que a gente pode colocar em prática para poder organizar o nosso tempo e melhorar a nossa rotina, tá certo? Quando a gente se concentra no que nós podemos fazer, a gente consegue se equilibrar, não é verdade? Às vezes dói só de pensar, não é verdade? Essa live não é uma solução mágica para eliminar suas demandas, suas responsabilidades, suas obrigações, e sim uma ajuda prática para você colocar em prática as estratégias que eu vou passar aqui para você e conseguir ter resultado no seu dia a dia, combinado? Então vamos lá. A partir dessa live, qual que é o benefício que você vai ter? Bom, eu quero que você entenda e aprenda a priorizar e identificar quais são as suas principais dificuldades, quais são as suas principais tarefas, quais são as suas principais obrigações. Sabe por quê? Porque se a gente quiser fazer tudo, a gente acaba não fazendo nada. Você já ouviu essa frase? Ela é muito comum. Quem quer fazer tudo, acaba não fazendo nada. Já viu aquele médico clínico geral? Ele atende todo mundo, mas ele não é específico em nada. Então, quando você identifica todas as coisas importantes que você tem para fazer, você consegue organizar. Então, aqui nós vamos aprender, primeiro, a identificar quais são essas coisas, para que você consiga dar prioridade para as coisas que são principais para você. O que mais a gente vai ver nessa live de hoje? A gente vai ver como que você pode desenvolver uma habilidade para se organizar, para gerenciar melhor o seu tempo e sobrar tempo para cuidar de você. Sabe outro benefício? Quando você consegue se organizar, você reduz o seu nível de estresse.
Fala sério. Coloca aqui nos comentários. Não é estressante quando a gente está sobrecarregado? Isso afeta muito o nosso emocional, isso afeta muito a nossa confiança. Então, à medida que você consegue se organizar, você se sente mais segura, mais tranquila, e isso reduz muito o seu nível de estresse. Quando nós nos tornamos mulheres organizadas, a nossa produtividade aumenta. Não é fazer de tudo, é saber o momento certo para fazer e fazer da forma certa. Isso vai te ajudar a se organizar para colocar em prática tudo o que você quer fazer e sobrar tempo para cuidar de você. Quando sobra tempo para cuidar de você, você fortalece a sua autoestima, você fortalece os seus relacionamentos, você fortalece a sua confiança, tá certo? Então, vamos aprender a se organizar para encontrar o equilíbrio entre as nossas responsabilidades, entre as nossas demandas e o nosso dia a dia. Mas, Vanessa, será que dá para fazer isso mesmo? Eu já tentei me organizar, eu já tentei fazer um monte de coisas e aí quando eu olho tá tudo do mesmo jeito. Eu já tentei equilibrar, mas eu tenho muita coisa para fazer. Eu compreendo você ter dúvidas e eu te entendo porque eu já me senti assim. São sintomas de que a gente está se sentindo um pouco frustrada. Isso é normal. Só que passos aplicáveis eu vou colocar aqui hoje nessa live e tenho certeza. Se você aplicar, se você colocar em prática, uma ou duas dicas no seu dia a dia, você já começa a ter resultado. Agora, imagina se você aplicar todas. Você vai sim conseguir organizar o seu tempo, você vai sim dar conta das suas tarefas, das suas demandas, de uma forma flexível. O que eu vou mostrar para vocês aqui hoje não é para você ficar no final do dia com a cabeça a mil, morrendo de dor de cabeça porque fez um monte de coisa. Eu quero trabalhar junto com você para te ajudar a dar prioridade para as coisas certas, tá certo? E se você já tentou? Ah, Vanessa, eu já tentei várias vezes, já tentei me organizar, eu sempre acabo me sentindo sobrecarregada. É normal, entenda que é normal. Nós, mulheres, não vamos dar conta de tudo, é normal. Sempre vai ter uma louça para lavar. Sempre vai ter uma roupa para lavar. Ó, eu acabei de lavar roupa agora pela manhã, mas as crianças chegaram da escola já tem roupa para lavar de novo. Então, quando você tem esse nível de consciência de que sempre vai ter alguma coisa para fazer, você vai aprender a relaxar e ver o que dá para você fazer. Porque no outro dia sempre vai ter alguma coisa para fazer. Então, quando a gente enfrenta situações assim, é normal a gente ficar um pouquinho ansiosas. E às vezes achar que a gente não está dando conta. Mas as dicas que eu vou te dar aqui vai ajudar você a se organizar para ter uma rotina tranquila. Vem comigo? Cadê seu papel e caneta? Já falei, é importante anotar, tá certo? Bom, as mudanças, elas podem às vezes parecer amedrontadoras. Quando a gente tem um desafio pela frente, às vezes a gente se sente seguro. Mas lembra que eu tô aqui nesse perfil para te ajudar, para te dar apoio. Por menor que seja o seu passo, ele vai te levar ao seu objetivo. Se você for uma pessoa mais organizada, você consegue ter mais tempo para cuidar de você. E é sobre isso que eu quero te mostrar esses passos que a gente vai dar. A gente trabalhando junto aqui, a gente consegue identificar quais os possíveis problemas, quais as soluções que a gente pode fazer. Eu vou alistar aqui hoje 7 passos para você lidar com a sobrecarga. 7 passos que, se você aplicar, lembra disso, eu já falei. Não adianta você fazer matrícula na academia, não se esforçar e ir lá pelo menos treinar. Então, se você está, coloque em prática. E eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir organizar o seu tempo. Por que eu estou falando com tanta convicção? Que são os passos que me ajudaram a melhorar e otimizar o meu tempo. São passos que eu apliquei na minha vida, são passos que eu aplico com as minhas clientes, que ajudam muito elas. Então, eu trouxe tudo que tem de melhor. Sabe, o insumo, o melhor ponto para trazer para vocês, foi isso que eu trouxe aqui nessa live. Então, vamos lá. O ponto número 1 é você identificar quais são as prioridades. Como é que você vai fazer isso? Você pode fazer uma lista, num caderno mesmo, ó, você pega um caderno e você vai fazer uma lista de todas as tarefas que você tem para fazer. Tudo quanto é tarefa, obrigação, compromisso que você tem para sua semana, para o seu mês. Por que eu estou falando assim? Por exemplo, levar os filhos para a escola, né? Tem muitas mães aqui assistindo.
a gente leva durante a semana. Então, de segunda a sexta, você tem um compromisso. Se é você que leva, ou se é você que organiza, que ajuda eles a se arrumarem. Então, você já tem um compromisso nesse horário. Então, você vai colocar aí todas as suas responsabilidades, todas as suas tarefas. Por que, Vanessa? Por que que isso é importante? Porque você vai conseguir enxergar de uma forma mais clara o que que é urgente, o que que é importante, o que que é uma prioridade. Lembra do que eu falei? Não dá para a gente fazer tudo, não dá para a gente resolver tudo. Por mais que nós sejamos mulheres incríveis, ninguém é Mulher Maravilha, né? Então a gente tem as nossas limitações, é normal a gente reconhecer isso. Na verdade, é até legal quando você admite isso, porque você vai ver ao longo dessa live que tem coisas que você pode delegar, tem coisas que você pode contar com a ajuda de outros. Vanessa, eu sou sozinha, então você vai aceitar que não dá para fazer de tudo, mas que se você organizar o seu tempo, você vai conseguir fazer as coisas mais importantes. Isso vai ajudar você, essa lista de tarefas, vai ajudar você a focar no que realmente você precisa fazer. Porque às vezes você quer fazer tudo e não acaba fazendo nada. Lembra que eu falei isso? Já ouviu isso? Já viu isso acontecer com alguém? Já teve um dia que você acordou, achou que ia dar conta de tudo e acabou não dando conta de nada? Por que que é importante a gente saber disso, ter essa clareza, essa visão de um todo? Porque senão a gente vai acordando um dia após o outro e deixando as coisas acontecer. Falta de rotina, falta de organização não te leva a ter resultados. Então, se você quer resultado no seu emocional, se você quer resultado na sua carreira profissional, se você quer resultado no seu corpo, você precisa se organizar. E o primeiro passo para você aprender a se organizar, para você conseguir se organizar de uma forma concreta, é que você faça essa lista, te dando clareza, te dando objetivo. Quais são as suas tarefas, quais são as suas obrigações, o que que tem de importante para você fazer que não pode ser adiado, que não pode ser feito por outra pessoa. Esse foi o primeiro passo, você fazer uma lista de todas as coisas que você precisa fazer, resolver ao longo da sua semana, ao longo do seu mês. Tem coisas que se repetem, não é verdade? Pode ser que nesse mês tenha uma consulta para você ir. Isso não vai se repetir com tanta frequência, a não ser que seja algo que você tem que fazer sempre. Mas você precisa ter isso anotado para te dar clareza, para você conseguir se organizar, certo? Por exemplo, imagina que você é mãe e você quer dar mais atenção para os seus filhos, né? Você quer cumprir suas tarefas de casa, por exemplo, para quando eles chegarem da escola você conseguir dar atenção para eles. Você vai precisar se planejar. Sem planejamento, as coisas não acontecem. Sabe por quê? Sempre vai ter um imprevisto. Vai ter uma ligação, vai ter alguém chegando, vai ter alguma coisa para resolver. Você precisa se organizar. A organização te ajuda a ser uma mulher mais eficaz. A organização te ajuda a ser uma mulher mais confiante. Sabia disso? Se alguém te chamar para alguma coisa e você sabe que você tem um compromisso com seus filhos, você, uma mulher mais confiante, mais importante, vai falar as suas obrigações, os seus compromissos. Para isso, você precisa ter essa clareza, combinado? Então, faça uma lista aí, ó, de tudo que você tem para fazer. Não estou falando de coisinhas pequenas, tem coisa que é do nosso dia a dia, a gente acaba anotando mesmo. Não anotando, né? Por exemplo, se você já tem uma rotina para lavar sua roupa, para lavar sua louça, para arrumar sua casa, para cuidar do seu carro, das suas coisas, enfim. Coloca tudo aí listadinho, as coisas que você tem para fazer. Esse é o primeiro passo. Qual que é o segundo passo? Você vai usar um papel, uma caneta, um aplicativo. O aplicativo do Google é maravilhoso. Google Agendas, né? Para você colocar ali todas as suas tarefas. Só que você vai pegar a sua semana e se organizar. Quais são as suas prioridades? O que que vem de mais importante que você gostaria de colocar primeiro? Quais são aquelas coisas que não dá para abrir mão, que você vai precisar fazer independente do que aconteça? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde é uma prioridade? Você quer fazer isso todos os dias, 3 vezes por semana? Como é que você quer fazer isso? Precisa estar listado aí. Você precisa ter uma programação. Isso faz parte da sua organização. Por exemplo, eu tenho uma cliente que ela está cuidando do corpo, está cuidando da saúde, né? Ela quer chegar num determinado peso. E a gente conversou sobre isso.
O que você pode fazer para melhorar o seu tempo e te ajudar nesse objetivo que você tem? Bom, ela pensou, eu preciso tirar um dia para fazer minha comida, para fazer minhas marmitas, e foi isso que ela fez. Ela tirou um dia na semana para fazer a comidinha da semana dela mais saudável, né? Do jeito que ela queria fazer. E você? Qual que é o dia que você precisa fazer alguma coisa que não pode ser adiado? Quais são as coisas mais importantes que você tem que fazer, que só você pode fazer? Nessa lista, você pode colocar isso. Por exemplo, ontem eu ajustei toda a minha programação circular, minha programação, minhas atividades com meus filhos, com a minha família. A primeira coisa que eu coloco quando eu vou fazer uma programação é a parte espiritual. Então, eu alisto ali todas essas coisas que a gente tem para fazer no decorrer da nossa semana e depois eu vou encaixando as outras coisas. E você? Quais são as suas prioridades? Por exemplo, para mim, como eu falei, é o espiritual, né? Mas cuidar do meu corpo também, para mim, é muito importante, porque envolve minha saúde. Envolve meu bem-estar emocional, envolve eu estar bem. Então, eu também coloco ali, ó, na minha semana, qual horário eu vou para academia, qual horário eu vou fazer caminhada. Poxa, é importante eu, como mãe, dar atenção para os meus filhos. Então, na minha rotina, eu tenho em cada momento, mesmo que seja pouco, momentos para cada membro da minha família. Eu tenho o meu momento com a minha Gigi, que é o horário que eu levo ela para a escola. Procuro ter meu momento com o Daniel, que é meu filho mais novo, meu momento com o meu marido. Você pode colocar aí as coisas que são mais importantes, né? Então, enfim, você vai fazer a sua lista, você vai se organizar aí da melhor forma que é para você, colocando as suas prioridades. Por exemplo, seu trabalho é muito importante, então coloca ele aí nas posições que você vai colocar. Se você trabalha todo dia, eu sei que tem muita gente que é autônoma, né? Por exemplo, tem amigas aqui que são cabeleireiras, que são manicures, que fazem design de sobrancelha. E aí, quais são os dias na semana que você sai para trabalhar? É importante que você já tenha isso definido. Quando você tem essa clareza, você consegue encaixar outras coisas, certo? Então, à medida que você fez a lista, conseguiu se organizar, você consegue ter uma clareza e as coisas vão meio que se encaixando, como se fosse um quebra-cabeça, sabe? Já vê aquele quebra-cabeça que a gente vai montando e aí vai formando uma figura? Quando a gente quer organizar o nosso tempo, é a mesma coisa. Você faz aquela listagem lá, tem tudo que você tem para fazer. E aí depois você vai pegando os pontos mais importantes e colocando nessa demanda, nessa lista que você tem para fazer. Vanessa, o que eu posso usar para fazer essa lista? Bom, eu gosto muito de caderno, porque eu amo escrever, tanto eu quanto a minha filha. Mas é o seu critério. Às vezes você se dá bem com uma agenda, às vezes eu ganho a agenda e não uso, porque eu prefiro o caderno. No caderno eu gosto de colocar, por exemplo, a programação inteira do meu dia. Cada dia da semana. E eu tiro um dia para fazer a programação da semana inteira, geralmente no domingo. Então, é uma sugestão para você. Tirar um dia para você se organizar. Quando você faz isso, por exemplo, no domingo, você passa a semana de uma forma organizada. Ó, eu faço assim a minha programação. Aí tem segunda, terça, quarta, quinta, todas as minhas atividades. É um rascunho. Esse aqui eu fiz ontem. E aí, depois eu passo tudo para o celular, para a agenda do Google. Então, conforme vai surgindo os meus compromissos, eu já sei quais os horários eu tenho livre, né? Se aparece alguma cliente para me atender, eu já sei qual horário que eu posso fazer isso. É muito, muito importante você se organizar. Sabe por quê? Porque você se torna uma pessoa mais produtiva. Você começa a ver as suas coisas feitas, você começa a ver o resultado de tudo isso, e isso te deixa melhor, você se sente melhor. Aos pouquinhos, você vai ganhando, sim, confiança. Por organizar o meu tempo, sim. Quando a gente tem um tempo organizado, a nossa mente fica organizada. Já parou para pensar nisso? Como é que está a sua casa? Como é que estão as suas coisas? Está tudo desorganizado? Pode ser um reflexo do seu interior. Então, a mulher organizada, ela é sim uma mulher mais confiante, ela é uma mulher mais tranquila, porque você conseguiu se organizar. Imagina que você tem aí um compromisso médico e às vezes você não anota, né? Alguém te ligou, a consulta marcada a tal horário. Se você não marcar, você pode perder essa consulta. Então, é importante que você tenha uma rotina, que você consiga se organizar para que você dê conta de tudo. Isso vai me ajudar, Vanessa, no meu emocional, na minha confiança, vai te ajudar. Porque tudo isso daí é reflexo do seu interno. Às vezes, aquela mulher que está esbaforida, né?
Deus, meu dia não tem mais de 24 horas, eu tenho um monte de coisa para fazer. Ela está querendo fazer demais. E ela se sobrecarrega demais. E aí o emocional não aguenta. Porque chega uma hora que o seu corpo cobra isso de você. Vai chegar uma hora que você vai acabar ficando doente. E do que valeu? Então, faz uma lista. Vê o que é prioridade. Vê quais são as coisas mais importantes para você colocar nessa lista. Vai ter coisa que não vai dar para fazer. E tá tudo bem. Eu vou dar mais dicas aqui de coisas que você... De jeitinho que você pode dar, né? Para se organizar. O terceiro passo, e muito importante, é que você aprenda a dizer não quando necessário. Ai, Vanessa, dizer não, sim. Saber quando dizer não é uma forma poderosa de você cuidar de você mesma. Quando você fala não para tarefas que você não pode fazer, às vezes você não pode fazer, né? Você tem o seu compromisso e ele é mais importante. Você não se sobrecarrega com tarefas desnecessárias. Você não fica sobrecarregada com problemas dos outros. Você já tem os seus. Você tem sua família, você tem filhos, você tem seu marido, você tem sua casa, tem você. Então, muitas vezes, você vai sim precisar falar não para pedidos inesperados, para coisas... Tem gente que é chata. E você não é obrigada a fazer tudo que os outros querem. Se eu tenho os meus compromissos, nenhum telefone eu atendo fora do horário. Não é arrogância, é prioridade nas coisas certas. Quer ver um momento em que não atendo o telefone, a não ser que seja urgente? É o momento que eu estou com a minha família. A gente tem esse momento. Eles são minha prioridade. Eles são as pessoas que precisam da minha atenção. E aí é onde entra o não, né? Eu não abro mão de levar a minha filha, por exemplo, todos os dias na escola. A não ser que seja muito caso. Essa semana eu tive curso e o maridão teve que se virar aí, porque os dois entram no mesmo horário na escola. E aí acabavam chegando atrasados, né? Mas, enfim, você precisa ver quais são as suas prioridades e, se necessário falar não, fale não. Vou te dar um exemplo. Imagina que uma amiga convida você para fazer alguma coisa, para ir na casa dela, para algum evento, né? Mas você já tem uma obrigação, você já tem um compromisso. Você já tem, por exemplo, uma louça, uma roupa para lavar, uma roupa para passar, uma coisa que você se programou para fazer. Então, quando você tem essa clareza, que é importante dizer não, você vai dizer não com gentileza. Olha, eu já até gostaria, mas eu já tenho um compromisso. Você vai dar prioridade para a sua responsabilidade. Por quê? Porque senão depois você vai ficar sobrecarregado. Eu já vi pessoas que deixavam as coisas dela para fazer para ir ajudar outras pessoas. Um parente, um exemplo, né? Um parente, um amigo. Ah, tá com probleminha, você corre lá e vai ajudar. Tá aí o seu a fazer. E as suas coisas para fazer? Tá tudo em ordem na sua vida, na sua casa, nas suas coisas? Nossa, Vanessa, parece grosseria isso. Não, gente. A gente tem que saber separar as coisas. O meu tempo, ele ficou muito mais valioso. O seu tempo é o seu bem mais valioso. Você precisa enxergar dessa forma. Você não quer se cuidar? Você não quer ser uma mulher mais confiante? Então você precisa aprender a dar prioridade para as coisas certas. Talvez você não esteja conseguindo cuidar do seu corpo, fazer um exercício. Mas para onde está indo o seu tempo? O que você anda fazendo de tão importante que não tem tempo para isso? Tudo na vida é prioridade. O que é importante para você, você vai dar um jeito de fazer, tá certo? Com relação à nossa autoestima, ao nosso autocuidado, o quarto passo que você precisa dar é priorizar esse autocuidado. Reservar um tempo aí na sua agenda, na sua programação, mostrei minha programação, né? Reservar um tempo para cuidar de você mesma. Quem tá vendo no YouTube consegue ver direitinho. Quem tá vendo no Instagram, ele fica a câmera invertida, né? Mas eu tenho, por exemplo, os dias que eu vou para academia de manhã. Tem dia que eu faço uma atividade bem cedinho com meu esposo. E aí eu vou de noite. Ele vai comigo, a gente vai caminhando, né? No fim de semana a gente gosta de fazer uma caminhada na praia, já que a academia tá fechada. O que é importante para você? Se for importante para você, você vai fazer. Você vai dar um jeitinho, não é verdade? Quando é importante, a gente faz. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. Ah, Vanessa, mas eu tenho. Bom, se for importante para você, você vai sim reservar um tempo para priorizar esse autocuidado. Por quê?
porque ele é fundamental para você se recarregar, para você sentir paz, para você se sentir bem. Esses dias atrás, eu precisei dar esse break, né? Eu precisei, para vocês terem uma ideia, estabelecer um horário limite para eu trabalhar até no digital. Porque às vezes ali, ó, você tá com o notebook, você tá com o celular, e quando você vê ali já é de noite, já tá tarde, né? Então, o que é importante você fazer nesse quarto passo? Se permitir ter um momento seu momento, para ler um livro, para tomar um banho bem quente, para se cuidar, sabe? Quando o dia está agitado, está corrido, e você para um pouquinho e cuida um pouquinho de você. A gente que é mãe cuida dos nossos filhos, cuida da casa, cuida do marido, e de você? Você está conseguindo cuidar? Então, na sua rotina, coloca o horário mais acessível, coloca aí um momento em que talvez você esteja sozinha, né? Eu tenho 2 filhos, os 2 estudam de manhã. E aí, quando eles estão na escola, é o horário que eu vou para academia. Às vezes meu marido está trabalhando, depois a gente consegue ter tempo para fazer outras coisas. Mas eu tenho meu momento, meu marido tem o momento dele. Ele gosta de fazer os exercícios dele mais à noite. E aí ele faz no momento dele, no horário dele. Mas ele gosta de fazer caminhada. Então ele deixa o menino, faz caminhada, depois faz os exercícios dele, a gente se divide em casa. Graças a Jeová Deus, a gente é bem unido para as coisas. Então, a gente consegue se dividir, a gente consegue se equilibrar. Coloca na sua agenda um momento para cuidar de você. Seja da sua alimentação, seja fazendo um exercício, fazendo uma caminhada, ouvindo uma música. Quando eu estava preparando essa live, eu lembrei que minha mãe gostava muito de ouvir aquela rádio Antena 1. Nem sei se existe mais esse negócio de YouTube, Instagram e YouTube, Spotify, né? Aplicativos de música de maneira geral, mas ela gostava de, depois que fez tudo, assim, ouvir uma música, relaxar, colocar o pé para cima. Coloca aí na sua agenda um momento seu, um momento para você ler um livro, um momento para você fazer alguma coisa que você gosta, tá certo? Vanessa, como é que eu vou dar conta de tudo se eu tirar esse momento para mim? Bom, o 5º passo, ele vai te ajudar nisso. É importante você saber delegar. Tem mulheres que são centralizadoras. Vou pedir que meu filho lave a louça, não, porque ele não sabe lavar, ele não lava direito. Meu marido não faz nada direito, o fulano não faz nada direito. Sabe, mulher centralizadora, só ela sabe fazer e aí ela faz tudo. Por quê? Porque se ela vai pedir para alguém, ela nem quer pedir. Primeiro que ela nem quer pedir. E eu vou te falar, eu falo de mulheres centralizadoras com muita propriedade, porque eu era assim. Eu era assim. E quando a gente é centralizador, a gente se sobrecarrega. Então, você pode fazer uma autoanálise. Será que eu tenho traços de uma pessoa centralizadora? Será que eu sou aquela mulher que quer resolver tudo? Aquela mulher impaciente, que só eu sei fazer? Antes de eu me casar, eu já tinha a Gigi e eu morava com meu irmão. E às vezes ela queria lavar a louça, ela era pequenininha e queria lavar a louça, né? Aí eu falava, vai molhar tudo, vai bagunçar tudo. E meu irmão, com a maior paciência do mundo, pegava um banquinho que ela tinha pequenininho, colocava ela ali na pia e deixava ela lavar ali o pratinho, as coisinhas dela, né? E ele falava, se molhar, depois a gente seca. Aí eu ficava brava, sabe? Ficava irritada. Aí ele falava, como é que ela vai aprender se você não delegar? Às vezes você é mãe, tem adolescente aí dentro de casa, e você está fazendo tudo sozinha, porque você acha que seu filho, sua filha não vai aprender a lavar uma roupa, não vai aprender a fazer alguma coisa, ou que o maridão não faz direito. Às vezes ele até se dispõe a fazer, mas se você vai nessa vibe que só você sabe fazer, pô, tá errado. E se eu não sou centralizadora? Então começa a ver se as pessoas na sua casa estão te ajudando. Na sua lista de programação aí, você pode incluir algumas tarefas para alguns membros da sua família, para alguém que possa te ajudar, por menor que seja a tarefa. Meu filho não gosta muito, isso eu falo com propriedade, viu? Mas ele é o rapazinho responsável por tirar o lixo. Olha que coisa boba. Mas todo dia ele chega da escola e sai tirando de todos os banheiros, da casa, da cozinha, ele tira o lixo e joga fora. Mas ele ajuda. Né? Ele lava uma louça, se precisar varrer, ele varre, ele faz menos, né? Ele é mais novinho, aí até a Gigi rola umas briguinhas, porque acho que é preferidinho, mas ele faz um pouco menos, ele faz de acordo com a idade dele, né? Então vamos dizer assim, você tem alguns filhos, o que eles podem fazer para te ajudar? Mesmo que não, Vanessa, eu não vou dar as coisas para meus filhos fazer, tudo bem,
É a sua criação, é o seu modo de pensar. Mas será que eles podem arrumar a bagunça deles? Será que ao invés de jogar uma roupa em qualquer lugar, eles podem pegar e deixar no lugar certo? Se você estabelecer uma rotina para a família, você consegue ter prioridade para você. Às vezes está te faltando tempo para cuidar de você, mas você está sobrecarregada porque você não aprendeu a impor limites ou pedir ajuda. Quando você pede ajuda, você compartilha a responsabilidade e você alivia um peso. Você não tem que dar conta de tudo, você não precisa fazer tudo sozinha. Se alguém te disse isso, é mentira. Delega. A gente não é eterno. Minha mãe faleceu muito nova, eu tinha 19 anos. Imagina se ela não tivesse me ensinado a ser uma dona de casa. Com 14, com 15 anos eu já fazia de tudo. Ir no banco, tanto eu quanto meu irmão, não tinha essa de menino ou menina, né? Enfim, cada um tem sua criação, a criação que acha melhor. Mas com 19 anos eu tive que me virar sozinha. E pior, ainda tinha que criar um filho, né? Não que a Gigi seja o pior, mas assim, eu tive que fazer tudo sozinha, ainda ser mãe. Ainda bem, né? Que ela me ensinou. A gente não é eterno. Então, assim, eu procuro ter essa visão. Quanto mais eles me ajudam, quanto mais eles aprendem a fazer as coisas, eles vão criando uma certa independência. E isso me alivia nas minhas tarefas. A gente se divide, né? Então, aprenda a delegar, aprenda a compartilhar responsabilidades, porque aí vai sobrar tempo para você. Se você tem que trabalhar, cuidar da casa, divide as tarefas. Pede ajuda para o maridão, pede ajuda para os filhos, por menor que seja, é pequenininha, legal, ajuda a mamãe aqui, a mamãe lava, você seca. Toma um banho, seca o banheiro, tira a roupinha, põe no cesto, já vai ensinando, já vai ajudando, né? Essa semana eu falei para a Gigi, vamos tirar um dia para passar as roupas juntas. Na verdade, eu vou ensinar a Gigi a passar roupa, que aí eu me alivio disso. Brincadeira. A gente vai ensinando, vai delegando e vai aliviando um pouquinho a nossa carga. E com isso, sobra tempo para você cuidar de você, sobra tempo para você cuidar da sua autoestima. Para você fazer esse quinto passo, você precisa cumprir o sexto, que é estabelecer limite. Limites, eles vêm com um horário, vêm com uma espécie de cronograma, né? Quando você tem limites bem estabelecidos, horários definidos, para suas atividades, não estou nem falando de delegar. Quando você consegue, por exemplo, ter horário, eu tenho horário para começar essa live, eu tenho horário para terminar. Se eu estou atendendo uma cliente, eu tenho horário para começar, e eu sei que eu atendo, por exemplo, 1h e 20, eu tenho horário para terminar. Se você tem uma tarefa dentro de casa, olha, eu vou arrumar a casa de tal hora a tal hora. Coloca aí alguns horários, estabeleça nas suas atividades horários definidos, tempo limite. Você vai fazer as coisas dentro desse tempo. Se você sabe, para mim, cumprir meu trabalho, minha tarefa, eu levo 1h e 20, 2 horas. Você vai fazer dentro daquele horário. Tal hora é o horário de almoço. Poxa, eu vou fazer isso dentro daquele horário. Quando você consegue estabelecer limites, as coisas ficam mais claras. E aí você consegue encaixar outros compromissos nas suas coisas. Se você tem um trabalho que demanda muito do seu tempo, estabelecer horário para encerrar as suas atividades é fundamental. A gente tem uma confeitaria e eu estabeleço horário para encerrar. Porque corre o risco, né? A gente que trabalha você que é autônomo, que faz as coisas em casa, vamos supor que você vende, é uma vendedora aí, como que é o nome, Vada? Eu esqueci o nome, tem um aplicativo agora famoso aí de venda, acho que é venda, né? Já que vai me bater depois. A Mari também. Mas assim, tem aplicativos de venda, né? Aí o cliente te manda mensagem 9, 10 horas da noite, você vai responder? Não. Você tem que estabelecer limites, estabelecer horário. E aí, você consegue, por exemplo, a gente trabalha até às 17, né? No meu projeto pessoal, até às 18h30. Se eu tiver algum cliente para atender, claro que salvo exceções, mas é muito raro. Depois disso, a gente tem momento para preparar alguma coisa que a gente quer preparar, ou vai dar uma caminhada, o Daniel gosta de jogar um basquete, eu gosto de caminhar com a Gigi, ficar conversando. Então, depois desses horários, você pode estabelecer rotina para as coisas que você quer, para as coisas que são importantes para você, tá certo? Qual que é a última dica da nossa live de hoje? A dica final, chave de ouro, é que você celebre as suas conquistas, que você reconheça, que você comemore cada avanço.
cada pequeno passo que você dá, por menor que seja. É uma forma de você se motivar, é uma forma de você se sentir mais confiante, de você falar, poxa, eu consegui. Bem que a Vanessa falou, se eu tiver uma rotina, se eu me organizar, poxa, eu vou conseguir dar conta de tudo. Sim, você não é uma super heroína, mas você é uma mulher muito especial. E eu sei que você consegue. Tanto se organizar como se cuidar. Basta que isso seja sua prioridade. Por exemplo, imagina que você vai cumprir suas tarefas. Se permita ter essa sensação de satisfação, de orgulho. Puxa, que legal! Que legal! Eu estabeleci uma meta ousada para mim, acordar mais cedo que todo mundo para fazer uma coisa que eu tenho vontade. E eu consegui. Então, quando você conseguir, celebra as suas conquistas, celebra as suas vitórias. Se você estabelecer uma rotina aí, não vai tudo de uma vez se atropelando, não. Vai aos pouquinhos. Mas você conseguiu cumprir, dê parabéns para você mesma. Se você rejeitou alguma coisa que você não quer mais, vamos supor que você está tentando parar um vício, né? Aí, no dia de hoje, você conseguiu se manter aí bem, se manter limpa. Poxa, que legal, eu consegui. Celebra. Quando você celebra, quando você comemora, você reforça a sua confiança, você melhora a sua autoestima, você se sente bem com você mesma e você se motiva. Você se torna a sua maior motivadora. Com esses 7 passos, com essas 7 dicas, são passos, estratégias, viu? Você vai estar pronta, sim, para enfrentar a sobrecarga, ser uma mulher mais confiante e mais equilibrada, menos estresse. Se está puxado, delega. Vê o que realmente é uma prioridade. Às vezes a gente não dá conta de tudo e tá tudo bem. É normal isso acontecer. O importante é que você se certifique das coisas que tem que ser feitas, das coisas que têm real valor aí para você, né? Você na sua rotina, cada um é cada um. Mas quando você começa a se certificar, quando você começa a fazer uma programação, você começa a se organizar e se sentir mais confiante, viu? Lembre-se de que são as pequenas mudanças que te levam ao seu grande objetivo. Eu não era assim. 2019 eu não era assim. Na verdade, eu era uma mulher extremamente desorganizada. Tudo que os outros pediam eu ia lá e fazia, não sabia falar não. E eu não tinha tempo para fazer as minhas coisas, eu não tinha tempo para me cuidar. Isso me frustrava, me sentia mal. E agora não, ó, se é domingão, eu não vou dormir sem fazer minha rotina. Minha rotina da semana, minhas prioridades. E quando você faz isso, você começa a ver que você tem mais tempo para outras coisas. Você começa a ter tempo para cuidar de você, tempo para ficar com as pessoas que você ama, certo? Lembre-se,